Queridos irmãos e queridas irmãs, votos de paz e saúde espiritual. É com grande prazer eu me sinto honrado de estar falando para esse nobre grupo e todos aqueles que nos assistem ou nos ouvem. E nós, recorrendo ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, sobre a paciência, o amigo espiritual, ele traz uma mensagem belíssima e disse-nos assim: a dor é uma bênção que Deus enviou aos seus eleitos. Não afligeis quando sofrerdes, ao contrário, buscai a Deus, Criador, nosso Pai boníssimo, Criador de todas as coisas, que nos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. Então, a dor, como disse o Espírito Emmanuel, uma mestra, é ela que nos leva a caminhar, a movimentar, mas somente quando acompanhada pela paciência, que é a ciência da paz. Então a paciência é uma caridade, como disse o Espírito, continuando a sua mensagem. É aquela caridade que Deus espera que nós perdoemos aqueles que Ele colocou em nossos caminhos para o sofrimento. Não que esse sofrimento de um Deus vingativo, de um Deus punitivo, mas justamente quando Jesus disse: bem-aventurado aqueles que sofrem e aqueles que choram, que serão consolados. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, que herdarão a terra. O que é a paciência? A paciência não é uma coisa estática, é justamente um controle emocional na hora de decidir. Porque é muito comum, quando nós estamos passando por uma experiência difícil, desafiadora, dolorosa, nós acionarmos o instinto do medo, que leva às vezes à raiva, ao ataque. E a paciência, ela só será conseguida quando nós utilizarmos a resignação. A resignação é aceitar que as coisas ocorram ao seu tempo. Nós temos que observar o tempo e desapegar dos conceitos que nós trazemos da era quando experimentávamos os instintos primeiros. Então é muito importante a cada um de nós, neste momento que estamos passando por uma dor, a dor da experiência de uma pandemia, que está gerando ansiedade, medo, dor, separação de entes que partem ao mundo espiritual, mas justamente está tudo dentro de um controle da lei de ação e reação. Quando nós viemos reencarnar dentro de um processo evolutivo de cada um de nós que estamos nesse momento aqui no planeta, nós já sabíamos das experiências climáticas, das experiências das pestes, das experiências dos cataclismas. Então é muito interessante a gente observar que tudo está dentro da lei de Deus e cada um receberá conforme aquilo que necessita para evoluir. Então a resignação é quando eu aceito sem revolta, é quando eu me coloco a serviço de Deus, sabendo que a sua lei é de amor, justiça e bondade.
Na época dos cristãos, a pandemia era a lepra, onde eles tinham que cuidar dos leprosos e além das perseguições que eram submetidos pelo o contrário daqueles que buscavam Jesus, daqueles que não aceitavam Jesus, pelo sinédrio, pelos judeus, pelos doutores da lei, pelos fariseus. E hoje nós estamos aqui no mundo como novos cristãos, trabalhadores de última hora para estar experimentando a cruz deste momento. Mas é uma cruz libertadora quando nós estamos pacientes, quando nós estamos sem reagir, porque geralmente nós reagimos. E quando reagimos, nós usamos os instintos de defesa, mas quando agimos, nós começamos a solucionar aquele problema que surge, aquela situação que aguarda uma solução. Mas nós temos que usar a perseverança e a paciência. A paciência é um estado de alma. É você estar conectado com Jesus Cristo. É nós estarmos conectados com o mundo maior. É quando nós conseguimos ter uma fé racional, como disse Kardec, que é aquela que encara a humanidade, a razão a qualquer época da humanidade. Fé não é crença, porque aquilo que nós cremos hoje ou ontem, podemos descrer amanhã ou mais tarde. Fé é fidelidade, é ser fiel a Deus sobre todas as coisas, a Jesus Cristo. Então, a fé é esse processo que quando nós sabemos por que cremos, porque estamos passando por essas dificuldades, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, causa atuais das aflições ou as causas anteriores das aflições. Então, quando nós reencarnamos, nós estamos sobre 3 leis. Primeiro, o arrependimento, que é o Código Penal da vida futura. Segundo é a expiação, isso é resolver aquilo que nós não resolvemos. E em seguida a reparação, nós arrependemos, assumimos uma responsabilidade no mundo espiritual, que é um compromisso a ser desenvolvido aqui na Terra. E nós temos que reparar os erros, nós temos que reparar os nossos equívocos. Então, quando chegamos aqui na Terra, nós vamos passar por essas experiências. Por isso que exige de nós paciência, para que nós consigamos vencer, e resignação, não revoltar, aceitar, mas não na ociosidade, não no comodismo, mas na ação, é ir fazer o que tem que ser feito, e bem feito. E quando os resultados não são logrados, nós temos que ter paciência para uma análise mais profunda, para ver como fazer melhor. É a lei do progresso, é a lei que movimenta a vida, é a lei de ação e reação. Então, quando nós estamos impacientes, disse o Espírito Joana de Ângeles, que quando nós pensamos, os nossos pensamentos vêm envolvidos de emoções, de sentimentos. A mente dispara um gatilho, e esse gatilho vai ao perispírito, e do perispírito é canalizado ao corpo, e quem recebe essa carga emocional é o nosso sistema endócrino, que vai produzir
as enzimas, os hormônios, conforme a nossa carga emocional. Se nós estamos com pensamento negativo, de raiva, de medo, ansiedade, então o sistema endócrino, ele vai produzir um hormônio que vai potencializar aquele estado. Por isso que quando estamos ansiosos, ficamos mais ansiosos. Quando estamos nervosos, ficamos mais nervosos, porque o sistema endócrino, ele começa a produzir os hormônios equivalentes ao nosso pensamento, à nossa emoção. Entretanto, quando nós estamos em paz, quando nós estamos harmônicos, ocorre o mesmo fenômeno. O sistema endócrino, ele vai produzir enzimas saudáveis, como a dopamina, a noradrenalina, a ocitocina e outras enzimas necessárias, outros hormônios que nos dão alegria, que nos dão prazer. Então é muito interessante e é muito importante estarmos em paz, porque a paz é saúde e a resignação é o remédio para a saúde. Quando eu me resigno, eu tomo um remédio que me dá saúde e que corta aquela doença. Então é muito interessante a gente observar que quando nós estamos agitados, o nosso pensamento é como um rio caudaloso, aquele rio que está num processo como numa enchente, aquele rio movimentando, e nós vamos observar que a lama que está ali no fundo, as folhas que estão na margem, vão poluir aquela água, que é a água da paz, que é a água da harmonia. Então começamos a ficar agitados. E como vencer esses estados? É sentar à margem de nossos sentimentos, aguardar aquela água descer, aquela água escorrer, aquela lama sentar-se novamente, para que nós entremos novamente na paz, na harmonia espiritual. Entretanto, para atingir a paz, primeiro tem que ter aceitação. Aceitar que as coisas têm seu tempo. Como disse em Eclesiastes, há tempo de arar a terra, há tempo de semear a semente, há tempo de regar a semente, há tempo de adubar a semente, há tempo de colher e há tempo de comer, há tempo de sorrir e há o tempo de chorar, há o tempo de bailar e ao tempo de parar de bailar, ao tempo para coser e ao tempo para rasgar, ao tempo de sorrir, ao tempo de chorar, ao tempo da saúde e ao tempo da doença. Então tudo tem um tempo e nós temos que sintonizar no tempo. Hoje o nosso tempo é um tempo de prova e expiação que vai passar. E somente aqueles que estão inseridos nessa lei de ação e reação que vão experimentar as expiações desse tempo. Outros já experimentaram, outros vão experimentar. Mas Emmanuel nos disse que quando a lei de ação e reação, ou a lei de causa e efeito, vem nos cobrar o delito, vem nos chamar para resgatar uma consciência de culpa e nos encontrar no trabalho do bem, ela retira por tempo indeterminado. Então, no Eclesiastes, lá fala que o melhor tempo da vida foi o tempo no trabalho do bem. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é uma hora de desacelerar. É uma hora de conectar com a espiritualidade superior. É o momento de colocarmos em prática
todo o conhecimento que nós estamos tendo, toda aquela bagagem que adquirimos. É a hora de ser a carta viva do Evangelho de Jesus, como disse Dr. Bezerra de Menezes. É agora que nós vamos ver se nós temos fé. É agora que nós vamos ver se nós acreditamos na imortalidade da alma. É agora que nós vamos ver se acreditamos em Jesus Cristo, nos espíritos superiores. Agora é a nossa hora. A arena que nós vamos adentrar é este momento do testemunho, de testemunhar a mensagem espiritista para nós espíritas e os outros, cada um na sua religião, as religiões cristãs, por exemplo, que serão aqueles que vão representar a mensagem de Jesus Cristo. Então nós viemos há quanto tempo falando que Deus é amor, que Jesus Cristo é o médico das almas. Agora é a hora de posicionar se nós acreditamos na reencarnação ou se nós estamos vivendo a reencarnação. É hora de viver a reencarnação, não mais de crença, porque crença passa. É fidelidade aos princípios abraçados pela espiritualidade. E isso nós vamos conseguindo quando nós passamos a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Como diz o nobre espírito que não deram nome a Kardec, como um espírito amigo, ele coloca que a caridade material, aquela de dar esmola, é a caridade mais fácil. É uma caridade necessária, porque nós temos a maior pandemia na Terra, que é a fome, que a cada 4 minutos morre uma criança de fome na Terra. A Organização Mundial da Saúde coloca que nós estamos com uma outra pandemia há bastante tempo, que é a depressão. Somos hoje aproximadamente 380 a 400 milhões de depressivos na Terra. É a doença mais paralisante, vai ser a doença que mais vai gerar morte por causa do suicídio. A cada 40 segundos, suicídio na Terra. Por quê? Porque não tem paciência, porque não são resignados. Eles querem matar a dor do seu jeito, e o suicídio não vai resolver, a violência não vai resolver, a crítica não vai resolver, atacar o governo não vai resolver, ficar com raiva da vida não vai resolver, abandonar o trabalho do bem não vai resolver. O que vai resolver é a paciência, é a resignação, é o amor, é a caridade. Então esse momento Jesus nos chamou para a paciência. É a virtude na sua excelência que agora nós estamos tendo que desenvolver. A paciência de ficar confinados no lar. Uma quarentena que já vai para alguns meses. É a hora de estar com a família. É a hora de estar ali, na incerteza de que dia que vai chegar uma vacina, mas ela vai chegar. Que hora vai ter o medicamento vai chegar, porque tudo vem do mundo espiritual para o mundo físico. E o mundo espiritual está trabalhando, está desenvolvendo. Me permita uma experiência que eu vou narrar para vocês. No início da pandemia, eu estava orando, vindo do meu trabalho, estava orando pelo número de mortes físicas ou desencarnações que estavam acontecendo aqui no mundo e principalmente na Itália, na China e em outros países. O nosso país ainda não estava num número expressivo de desencarnação por causa do Covid-19. Então eu orei e pedi aos amigos espirituais que pudesse levar as minhas modestas vibrações
para aquelas almas. Foi quando a minha clarividência foi convocada pelos espíritos nobres por amor. Eu vi aquela multidão de almas, algumas até desencarnando, e muitos gritavam: estamos livres de uma consciência de culpa. Estamos livres, alguns falavam no seu idioma, no seu sotaque. Então aquela multidão que foi socorrida no mundo espiritual, como narra Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, no livro Cartas de uma Morta. Estão fazendo inúmeras enfermarias, como aqui na Terra é chamado hospitais de campanha. Lá no mundo espiritual também estão sendo construídos para acolher aqueles que estão desencarnando com o Covid-19. Uma pleide de espíritos estão cuidando, como ocorreram na Segunda Guerra Mundial, aquele número expressivo de desencarnações. Eles estão sendo recebidos com carinho pelos entes queridos, pelos anjos guardiões, recebendo cirurgias no perispírito para não sofrer os efeitos da dor provocada, do sintoma provocado pelo Covid-19. É o amor em ação. É esse amor que há quase 2000 anos nos convocou, que para ide a mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida. Eu sou a água da vida. Aquele que me ouvir não andará em trevas. Aquele que beber desta água jamais terá sede. Esse amor chamado Jesus. Mais tarde veio o amor não compreendido, chamado Francisco de Assis, que experimentara o contágio da lepra ao cuidar dos leprosos. Então, eles têm nos chamado para que sejamos o instrumento da paz. Fazei de mim um instrumento da vossa paz. Que onde houver ódio, que nós possamos levar o amor. Onde houver ofensa, que nós podemos levar a paz na guerra. Onde houver fome, que levemos o pão. Onde houver tristeza, que levemos alegria. Onde houver dor, que levemos uma palavra amiga, como Francisco de Assis fizera. Agora chegou a nossa hora, a hora de construir a Igreja do Cristo, o centro espírita em nosso coração. Agora chegou a hora, quando Jesus falou para Francisco de Assis: Francisco, construa minha igreja, Francisco. E ele juntou uma turma, fizeram um tirão e construiu uma igreja de pedra. E então Jesus aparece e fala: não, Francisco, não é essa igreja de pedra, que já tem muitas pelo mundo, mas a igreja do amor, a igreja da paz, a igreja do socorro espiritual. Agora é hora de nós, espíritas, trazer o centro espírita para o nosso coração, edificar o templo de Jesus, o templo dos amigos espirituais, e sermos esse instrumento do bem. Como disse Maria Teresa de Calcutá, quando questionada, como que ela defendia, como que ela se cuidava perante as doenças contagiosas com as quais ela convivia. E ela disse: eu tenho água e sabão e muito amor. Agora está faltando o amor. Vamos criar a reunião mediúnica nos nossos corações, onde os enfermos da alma podem ser socorridos com a manifestação de nosso amor, com as vibrações de nossa ternura, de nossa paciência e de nosso exemplo. Vamos fazer agora da nossa intimidade as palestras públicas, que no silêncio e nos atos levemos a caridade pela palavra, pelo pensamento, pela ação. Agora chegou a hora, o templo está fechado, mas a doutrina espírita está aberta. Agora, como disse Emmanuel,
que o corpo é o templo da alma e a alma é o templo de Deus. Então vamos construir o templo de Deus na nossa casa mental. Vamos trazer as reuniões para a intimidade do nosso lar, como Jesus fizera na casa de Simão Pedro. Simão, transforme a mesa do teu pão no pão do Evangelho, Simão. Vamos dar início aqui à boa nova do reino dos céus. Agora é a hora de nosso lar ser o nosso lar, como a colônia espiritual, de acolher os nossos filhos, de reparar os nossos companheiros e companheiras, cônjuges, os vizinhos, os nossos parentes. Agora chegou a hora de viver o Evangelho de Jesus no lar, como disse o Espírito Sheila na obra que psicografamos com ela, Convivência Doméstica, que o lar é a faculdade divina, onde nós vamos aprender a viver o sentimento mais profundo de amor aos nossos entes queridos, onde Deus é o reitor e Jesus é o mestre, onde nós vamos fazer um curso de doutorado da boa convivência. Agora muitos estão ansiosos para abrir as casas espíritas. Isso é muito bom, isso é muito confortador, abraçar os amigos, mas se nós não trouxermos a casa espírita dentro de nós vamos voltar da mesma coisa, com as mesmas discussões, com os mesmos discursos, com os mesmos problemas, porque esse momento é o momento de desenvolver a paciência, é o momento de desenvolver a tolerância, a caridade e o amor. Então, meus queridos irmãos, Deus marcou os seus eleitos com a dor. Os eleitos são os eleitos de Deus. Com a dor, educação. Com a dor, transformação. Com a dor, revolução. Porque tudo na vida está sobre a lei da dor, porque a dor é uma lei da destruição, que está lá no livro dos Espíritos. Para nascer dói, para desencarnar dói, principalmente quando está doente, quando tem um acidente. Então é uma dor que às vezes está na alma, às vezes ela não está no corpo. Então a paciência, ela tem que desvendar quem somos. Temos que ter paciência para conosco. Agora é uma hora de fazer o autoconhecimento, ter paciência com os nossos vícios e trazer as virtudes para substituí-los. Por isso que Tiago disse na sua carta, em Atos dos Apóstolos: não reluteis contra o mal, porque o maior mal quem faz somos nós a nós mesmos, com os pensamentos negativos. Emmanuel fala que o pensamento é vida e que o que nós pensamos mostra a nossa identidade. Nós somos aquilo que pensamos. Então, vamos pensar no amor fraternidade, no amor solidariedade, no amor unidade, no amor a nosso próximo e a Deus, acima de todas as coisas. Emmanuel fala que nós estamos interligados pelas redes dos fios do pensamento. E Dr. Dias da Cruz é espírito, no livro que psicografamos com ele, Quando a Alma Adoece, ele disse que quando nós desvinculamos do psiquismo de Deus, nós desnutrimos e adoecemos. E Joana de Ângeles fala para nós que quando nós estamos com sentimentos elevados,
com pensamentos elevados, na paz, na fé e na harmonia, nós criamos anticorpos. Nós estruturamos o nosso sistema imunológico e nós não seremos contaminados nem por vírus, nem por bactérias, nem por germes, fala a benfeitura. E Emmanuel também fala para nós que quando nós estamos com pensamento de medo, de mágoa, de ódio, de angústia, nós vamos construir células doentes. Naquele momento da mitose, quando a célula maior divide para formar uma outra célula, a célula menor, a nova célula, ela já vai vir doente, porque ela está com componente químico dos pensamentos negativos. E o câncer, diz os nobres espíritos, ele ocorre nesse estado. Quando uma célula doente é produzida, ela perde a sua inteligência, que a célula tem uma inteligência rudimentar, então ela vem uma célula que traz o componente químico para a manifestação de um tumor, quando o espírito está no processo kármico para passar. Então a paz, ela vai nos livrar de muitos problemas que não estão na hora de ser resgatados. Às vezes, experiências que estão lá no mundo íntimo, que não vai precisar de manifestar com acidentes, com doenças, com experiências dolorosas, mas quando adentramos nesses estados de falta de paz, de desarmonia, medo, inveja, prepotência, egoísmo, orgulho, nós vamos chamá-los, evocá-los para acontecer sem necessidade. Então, por isso que Jesus disse: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, não como o mundo vos dá. Então é a paz de dentro para fora. A paz não é ausência de conflitos, mas é ter resignação nas horas do conflito. É ter certeza que a justiça divina está agindo, que o amor cobre a multidão de nossos pecados, que Jesus vai acalmar a tempestade. É o tempo. Vamos dar o tempo ao tempo, porque hoje a ansiedade está muita, a insônia, o desespero, as doenças psicoemocionais estão alarmantes por causa do medo, o medo da morte fisiológica, o medo do contágio, o medo do desemprego. São medos comuns que têm a sua importância, mas não podemos entrar num pânico, porque o medo é um instinto natural que nos protege, que faz com que nós cuidemos de nossa vida, da nossa integridade. Mas o pânico, ele leva a doença, ele leva a produção excessiva de adrenalina. Por isso que Jesus disse para Marta: Marta, não preocupeis com o dia de amanhã, para cada dia basta o seu mal. Está estressada por muitas coisas, uma só basta. E é o que está acontecendo com muitos de nós, esse estresse, essa ansiedade, e preocupado com o dia de amanhã. Façamos como Maria, irmã de Marta e Lázaro, que sentou-se aos pés de Jesus para ouvir o seu evangelho. Vamos sentar aos pés de Jesus em espírito e verdade e permitir que Ele banhe a nossa intimidade com a sua energia sacrossanta do amor,
que Ele descedenta a nossa sede, que Ele mate a nossa fome de amor, que Ele desenvolva em nós a solidariedade, porque chegou a hora de nós servirmos Jesus. Como disse o venerando Espírito Bezerra de Menezes, que Jesus já desceu da cruz, agora Ele está no meio da humanidade, da multidão, consolando, curando, instruindo, como Ele fizera no passado. Agora é a nossa hora de servi-lo. Ele já fez muito para nós. E como nós vamos servir Jesus? E Ele nos deixou um legado ao dizer: quando eu estive com fome, me destes de comer. Quando eu estava nu, me vestistes. Quando eu fui preso, quando estava enfermo, fostes me visitar. Quando eu estava com fome, com frio me agasalhastes. São os miseráveis. Muitos precisam do agasalho de uma conversa, o agasalho do ouvido para escutá-los. Outros do agasalho para aquecer o corpo, os invisíveis, os transeuntes, aqueles que vivem sem léu, sem uma família, nas suas provas e expiações. Então chegou o momento agora de servirmos a Jesus. Quando Francisco de Assis perguntou a Jesus: Senhor, o Senhor estará comigo em todos os lugares? Sempre o Senhor estará comigo. E ele respondeu: Francesco, todas as vezes que você estiver socorrendo um dos pequeninos, eu estarei com você. Então, se nós queremos a companhia de Jesus, é no trabalho do bem, é na caridade pelo pensamento, é aquela caridade que nós começamos a vibrar para a nossa nação, vibrar para os médicos, para os enfermeiros, para todos os trabalhadores de frente que estão aí para manter a nossa integridade, para nos alimentar, nos vestir, que não estão deixando faltar nada para nós. Vibrar para eles, vibrar para aqueles que desencarnaram, aqueles que estão doentes, para aqueles lares que estão passando pelas dores, aflições. É a caridade pelo pensamento e também a caridade pela palavra. Levar uma mensagem de luz, de consolo, de esperança. Utilizemos mais o meio de comunicação para levar uma paz, porque fala muito em discursos de violência, em discurso de agressividade, mas quando nós criticamos alguém, nós estamos fazendo esse mesmo discurso. Quando nós atacamos aqueles que não aceitam o nosso ponto de vista, estamos também fazendo esse discurso. Porque Deus é amor, porque Mahatma Gandhi usou a paz, a não a violência, e libertou milhares de indianos. Então vamos ver, como disse Buda, nós temos que ser a transformação que gostaríamos que ocorresse no mundo. Começa conosco, o alto amor, parar de nos criticar,
parar de nos envaidecer, que acharmos melhores do que os outros. A caridade do silêncio, quando os tolos querem falar, não discutir, discursos vazios, é a caridade do silêncio, a caridade da oração. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, a eficácia da prece. E ali tem prece, Kardec ensinou várias preces que os Espíritos ditaram para ele. Prece para os enfermos, para a criança que acaba de nascer, para os obsessores, para os doentes, para os presos. Tem prece, porque a oração é um poder. A oração nos leva a Deus. Então chegou o momento de nós sermos o instrumento da paz, de nós sermos o instrumento da resignação, para que sejamos instrumento da caridade. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, ser paciente é ser tolerante. Não é aplaudir o crime, é não atacar o crime com violência, mas usar a educação. Não é ser um déspota doméstico, mas ser um companheiro de verdade. É hora de exercitar no nosso lar, ajudar a nossa companheira, o nosso companheiro. Como disse André Luiz no livro Nosso Lar, que quando os cônjuges param de conversar, já não interessa pelo diálogo, o matrimônio está no fim. Então vamos resgatar a nossa convivência na paciência, na resignação, fazendo culto no lar. Nós estamos em casa, aqueles que estão em casa. Eu, infelizmente, não estou podendo estar em casa, eu tenho que trabalhar hoje quase 10 horas por dia, porque eu trabalho numa agência bancária, atendendo uma agência bancária, mas nós estamos aproveitando os tempos que nos restam com a família. Então é muito importante esse momento que há muito tempo Deus esperava para nós, que fala que o lar é a primeira escola e os pais são os primeiros professores. Mas eu já não tenho filhos pequenos, mas eu vou ensinar meus filhos a ser pais. Eu vou ensinar os meus filhos a ser educadores, porque quando o casal está unido, ele traz esperança. Por isso que infelizmente hoje o número de divórcio está muito grande, porque a maioria reclama do matrimônio, como se o matrimônio fosse um calvário, uma cruz pesada, como que é uma escola de aprendizado superior. Por isso que muitos jovens estão falando, eu não quero casar. Hoje está muito na moda o morar juntos. Eu não vou casar, porque casar dá muito trabalho. Não é o casamento é um contrato, porque o matrimônio é a união de almas. Está lá no livro dos Espíritos, que acabar com o matrimônio, a extinção do matrimônio, seria um retorno ao primitivismo. Foi a maior conquista da humanidade. Mas não é casar com o corpo, mas com matrimônio de almas, que estão dispostas a colaborar com o outro. Não é para estar com alguém, mas de espírito para espírito, como disse Emmanuel no livro Consolador, sermos almas gêmeas,
não almas algemadas, almas partidas, porque somos individuais. Almas gêmeas não quer dizer a metade do outro, não. Somos completos, mas aquela alma que elabora com a outra no mesmo propósito, porque os gêmeos univitelinos são muito parecidos, às vezes são iguais. É essa igualdade no amor, na fraternidade. É isso que é a alma gêmea, é aquela alma que parece com o outro, mas nas coisas superiores. Às vezes nós somos almas algemadas porque parecemos com o outro nos vícios, na impaciência, na intolerância, nas brigas. Então são almas que estão no processo de algemas, casamentos expiatórios, que às vezes os cônjuges separam. É o momento de estar no lar, de fazer diferente, de consertar os erros. Mas eu e minha companheira não entendemos. Vamos sentar, pedir perdão, ouvi-lo. Ah, mas eu tenho dificuldade com meus filhos. Vamos chamar os filhos agora. Ter paciência de ouvir o jovem, ter a resignação para aceitá-los como são e trabalhar com amor no coração dessas almas que Deus nos confiou. Por isso que quando Jesus foi questionado, dizendo assim a eles: mestre, os doutores da lei, Moisés ordena que dê a carta de divórcio para a mulher, e o Senhor, que é todo amor, pergunta maliciosa, e Jesus olha para eles e responde: no princípio não era assim. Moisés permitiu a carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. A falta de paciência, de tolerância, a falta de humildade, há muita disputa no nosso meio, desde a família, nas empresas, nas casas espíritas, nos movimentos religiosos, nos movimentos políticos, nos movimentos sociais, há muita disputa de ego. Então é hora de trazer o self em paz, ou o espírito imortal, para que conseguimos viver o bom combate, combater o bom combate. Narra as tradições que certa feita Francisco de Assis fazia uma viagem junto com alguns freis da sua ordem, e no meio do caminho ele ouviu uma matraca, ele ouviu como se fosse um sino a bater, e uma voz rouquenha dizer: Morféia, Morféia, que significava lepra, leproso. O leproso tinha que anunciar, para que a pessoa desviasse do caminho. Eles traziam um sino como um cencerro de animal no pescoço. E Francisco de Assis tinha muito medo da lepra no seu princípio de trabalho. E de repente, quando ele ouviu, ele adentrou pelo mato com medo, afastou na margem da estrada, e aquele leproso parou e disse: Francesco, dá-me uma esmola. E quando ele olha aquele leproso, ele sentiu vergonha de si, levou as mãos nos bolsos, não tinha nada. Então ele abraçou aquele leproso e beijou-lhe e disse: eu não tenho nada para te dar, mas te dou meu amor. E saiu a cantar, irmão sol, irmã lua. E naquele momento que ele cantava, uma voz o chamou:
Francesco, e quando ele virou, era Jesus Cristo, que fazia uma transfiguração perispirítica como um leproso, para ver Francesco. É o contaminado pela Covid, que muitos estão com preconceito deles. Deveremos tomar os cuidados, mas sem preconceito, porque a lepra está na alma e depois ela vem para o corpo. O vírus está na alma, depois que ele vem para o corpo, quando ele acha um campo propício para a sua manifestação. Porque no livro No Mundo Maior, André Luiz pergunta a Calderário, benfeitor: Calderário, a mente, o espírito adoece? Sim, ele contrai o vírus psíquicos, que alojando no perispírito, ele vai para o corpo e transforma numa virose. Então, meus queridos irmãos, usemos máscaras, lavemos as mãos, fiquem em casa aqueles que puderem, usemos água, sabão, álcool, gel, mas usemos o amor como esse antídoto para que não venhamos perder a paciência, para que não temamos, para que não deixemos de ser indulgentes. E que o Mestre Jesus nos abençoe. Como disse o Espírito, a dor é uma bênção que Deus enviou aos seus eleitos. Não afligir. Quando a dor for nos visitar, ou vier nos visitar, não vamos afligir, mas vamos entrar em contato com Deus, Criador de tudo, que nos marcou pela dor neste mundo, para a glória celeste ou do mundo espiritual evoluído. Bem-aventurados que sofrem, os que choram, que serão consolados. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não como o mundo vos dá. Credes em Deus, credes também em mim. Disse Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai. Eu vou para preparar-vos um lugar, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador prometido, o Espírito Verdade, que ficará convosco até a consumação dos séculos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, tomai o meu fardo, que é leve, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e tereis repouso para a vossa alma. Vinde a mim, que eu vos aliviarei. Vamos até Jesus. Permitamos que Ele adentre em nosso lar, em nosso coração. Permitamos que Jesus movimente a nossa mão na caridade, que Ele fale através de nós, na solidariedade, no acolhimento, no despertar das consciências, levando o amor
levando a união, levando a paz. Deus é amor, disse João, e o amor só vê as nossas intenções e não as nossas mazelas. Então gostaria de agradecer a todos vocês pela essa oportunidade que está me dando nesses momentos onde nós estamos usando a tecnologia a serviço do Evangelho. Que os lares que estão conectados neste canal possam receber as vibrações de paz. Que os espíritos superiores possam ir em vossos lares, deixando a paz de Jesus. Se estiver algum enfermo, que os nobres espíritos possam aplicar a bioenergia, esse magnetismo curador, e aliviar as dores. Aqueles que estão na depressão, que possam receber a energia da alegria, a energia da coragem, a energia da vitória, e dizer para si mesmo: eu mereço ser feliz. Dias melhores virão, porque o Cristo Jesus habita dentro de mim. Que Jesus Cristo possa agora abraçá-los. Que Allan Kardec possa agora fortalecer esse grupo e todos aqueles que estão conosco, que os amigos espirituais. Agradecemos carinhosamente a Dr. Bezerra de Menezes, que está aqui conosco, nos inspirando com seu notável amor, com a sua bondade, não vendo as nossas deficiências, mas que Jesus possa estar conosco, hoje e sempre. Um abraço fraternal para todos e muita paz. Muito obrigado.